Bom dia, família Xterra. Falar um pouquinho com vocês aqui sobre as informações e os detalhes da nossa prova aqui de Brasília. Uma prova que está linda, expectativa muito alta. São 10 anos da última prova do Xterra aqui em Brasília. A gente está voltando com tudo, trazendo um percurso muito especial, coisas incríveis para essa arena, muitas atrações. Vou falar um pouquinho no detalhe de cada prova, do que a gente vai ter aqui na arena, quais são as nossas ativações, o que a gente vai oferecer para vocês aqui. Então, vamos juntos, vamos nessa. Então, vamos lá. É um prazer estar aqui mais uma vez. Sou Maurício Leal, gerente de projetos do Xterra Brasil, e eu vou falar um pouco mais sobre essa etapa de Brasília. Local da prova, a gente está aqui no Parque Ermida Dom Bosco, lugar lindo de contemplação aqui do Lago Paranoá. A gente está de frente aqui para todo o Planalto, para toda a, a Ponte JK. É uma experiência aqui é lindo, assim, vocês vão ficar encantados com esse local. A nossa previsão é de tempo bom, nós não temos previsão de chuva, o tempo vai estar ótimo, a previsão de uma temperatura bem tranquila para praticar a nossa corrida, nosso pedal, nossa natação. Aqui tem um lago, cara, piscina, melhor impossível para uma natação, mais tranquilo impossível, sem nenhum tipo de contratempo para praticar a prova. Tá? O local de largada é dentro do Parque Ermida Dom Bosco, e então aí as localizações para você chegar. É um local super acessível do centro de Brasília. O nosso cronograma, gente, eu vou falar de cada prova, mas uma passada geral aqui, a gente abre a nossa arena desde sexta-feira, né, entrega de kit tradicional na arena, meio-dia. Dessa vez a gente abre na sexta, meio-dia até às 18, tá? Por uma questão de iluminação, trabalhar mais dentro da iluminação do sol, a gente vai estar dentro de meio-dia, que é um lugar amplo, então antes do entardecer a gente está fechando a arena. Sexta-feira, a entrega de kits de meio-dia, né? Hoje, até meio-dia, de meio-dia até às 18 horas, tá bom? No sábado, a gente também tem as entregas de kit e as provas, como sempre, né? 7 horas, a gente tem a primeira largada, 21K, 8, a largada do 5 e 10, 9, né? Uma sequência aí, né? 7, 8, 9. 9, o triatlon, e aí depois, na parte da tarde, às 2, a gente tem o mountain bike e o kids, nossa prova infantil, às 3h30, tá bom? E aí todos os horários de premiação, você também tem esse cronograma no nosso site, então você pode consultar lá. Um ponto legal, nós vamos ter uma ativação da Adidas, onde vão acontecer um bate-papo, a gente está chamando de um talk Adidas, em 2 momentos, né? Às 9h30 a gente vai ter um talk sobre o trail run, o atleta vai falar um pouquinho sobre sua preparação, dicas de treino, sobre os seus desafios, e a meio-dia e meia a gente tem novamente esse novo bate-papo com atletas do triatlo, tá? Hugo Amaral, a Alessandra, atletas importantes do nosso circuito, também vão estar falando um pouquinho da sua experiência, dos desafios, dos seus dias de treinamento. Vai ser um bate-papo legal, vão estar abertos ali para ouvir um pouquinho, falar com os atletas. Vai ser um ponto bem legal, uma troca muito rica dentro do evento. A gente vai ter uma ativação da Localiza, um recovery super legal, com crioterapia, massagem, botas de compressão, que vai estar disponível na arena, tá? Vou falar um pouco mais na frente, a gente vai falar exatamente sobre isso no slide dedicado para esse ponto. Aqui os documentos necessários para nossa entrega de kit, documento, sim, de praxe, né, gente? Documento original com foto, comprovante de inscrição, o termo de retirada, caso você venha retirar para alguém, você tem que ter o termo de retirada para terceiros assinado pelo atleta que está te dando esse poder de retirada, o documento dele e o seu documento original com foto, tá bom? E isso para que você possa retirar seu kit é importante e obrigatório. Vamos falar um pouquinho do Trail Run. As provas de Trail 5, 10 e 21, como eu comentei no início, o 21 está largando, é a nossa primeira prova, largando às 7 da manhã, os 5 e o 10 largam juntos, 1 hora depois, às 8, tá bom? A gente tem aí os tempos limites, 4 horas para o 21, 2 horas e meia para o 10 e 1 hora e meia no 5K. A sua sinalização de prova, quem já corre com a gente já conhece essas cores. Quem está correndo pela primeira vez, é importante
é a seta vermelha, alinhado com o seu número de peito. Seu número de peito também é vermelho. 10K cor preta e o 21K cor amarela, tá? Então, sempre a indicação de percurso está seguindo essas cores no triatlo. As placas de orientação de atenção, a gente tem aí a passagem de água, caminho errado, ponte, ficar sempre atento a essas de muito perigo, sempre que avistar essa placa, atento que à frente você vai ter uma ponte, você vai ter uma passagem de água, placa X, errado, não entra nesse caminho, tá bom? Segue sempre as setas das suas cores de prova que você vai estar no caminho correto. Além disso, a gente tem as fitas de percurso que vão estar sinalizando e staff por todo o percurso. Você vai estar sempre acompanhado, ou sinalização ou staff, tá? Você nunca está sozinho na trilha. Os pontos de hidratação, o 21K, a gente tem aí esses 6 pontos. O 10K, você tem 3 pontos de hidratação e 5 pontos de hidratação no 5K. Então, 21, 6 pontos de hidratação, 10K, 3 pontos de hidratação e 2 estão no 5K. Então, você tem bastante hidratação. Aqui é um tempo, apesar de um tempo ameno que está com a previsão, aqui é uma região que tem mais seco, né? Então, a gente tem bastante hidratação no percurso. É importante frisar, nós já falamos isso no nosso manual do atleta, comunicamos algumas vezes nas nossas redes, mas traga seu recipiente, tá? A gente, por uma questão de meio ambiente, que é um dos nossos principais valores, a gente não leva copo plástico para o percurso. Então, você tem que trazer a sua garrafinha, sua mochila de hidratação, o seu cinto, para reabastecer nos nossos pontos de percurso, que vão ter galões, jarras, para você abastecer o teu recipiente. É legal? Triatlon, vamos lá com as informações do triatlon. A gente tem os horários, que eu já comentei no primeiro slide de cronograma, largada, abertura de transição 6h30 e fechamento dessa transição às 8h45. 15 minutos depois, a sua largada, 9 horas. Tá? Fechamento da T1, que é o limite da sua natação, às 9h45. Fechamento da T2, meio-dia, que é o limite para o fechamento da bike. Tá? E meio-dia, a partir daí, a T2 a sua área de transição fica aberta para retirada de bike, de pertences, tá bom? Tempo limite total de 6 horas. A natação de 750 metros, bike com 22 quilômetros e uma corrida de 8K. Então, aquelas regrinhas da transição, tá, gente? Por segurança, os seus pertences, segurança e controle, né? Organização da nossa transição, todos os seus pertences dentro da sua bandeja, tá? Seu tênis, seu óculos, seu gel, sempre tudo dentro da sua bandeja e bicicleta pendurada no cavalete, tá bom? Você precisa fazer seu check-in na área de transição nesse tempo estabelecido, que eu comentei. A sua bike sempre no cavalete, tá? Você só retira a bike na hora de sair da transição e sem montar, né? A montagem é fora da transição, você só monta na sua bicicleta depois que sai da transição. E é importante falar para a galera do revezamento. Quem já fez antes conhece, mas quem está fazendo pela primeira vez, você fica ao lado da sua bike esperando o seu companheiro chegar. Você não pode tirar a bicicleta do cavalete e já ir para a porta da transição antes que o seu parceiro chegue. Então, você fica ao lado da bicicleta, aguardando o seu companheiro sair da água, chegar até você. A partir do momento que ele chega ao seu lado, você pode retirar a bicicleta do cavalete e se dirigir para a saída para começar o seu pedal. Tá bom? E aí aquela informação, cara, é sempre importante. Dentro da área de transição, só os pertences de prova, né? Os seus equipamentos de prova. Seus pertences pessoais, chave de carro, celular, a sua roupa seca que você quer colocar depois da prova, isso fica no guarda-volumes, que fica na entrega de kit, ou com o seu acompanhante, porque você não vai ter acesso à área de transição assim que você termina a sua prova. A área de transição só vai ser aberta meio-dia. Então, se você precisar desses itens, você não vai conseguir pegar. Então, lá dentro é só os seus itens de prova, seu tênis, seu gel, seu óculos. Então, você não usa, você não deixa lá dentro o que você vai precisar pós-prova. Isso é no guarda-volume ou com seu acompanhante. Tá bom? As cores de identificação de touca. Cor verde é a touca dos atletas gerais, né? Revezamento, cor branca, touca branca, e atleta PCD na cor amarela, tá? Só ficar atento a essas cores
quando você retirar seu kit e conferir ali o que você recebeu, tá? Cor verde para os atleta geral, cor branca, revezamento, cor amarela para os PCDs. E a sinalização de percurso, o mountain bike do triatlo usa a cor azul e a corrida é a seta cinza. Então, sempre que no momento do pedal, você vai estar seguindo as cores azuis e no momento da corrida, a cor cinza, tá? E aí as mesmas sinalizações de atenção, X, caminho errado, muito perigo, perigo, passagem de água e ponte. Os pontos de hidratação. Durante a bike, você tem 2 pontos de hidratação para reabastecer ali a sua garrafa, a sua caramanhola. E na corrida, você tem 3 pontos que você vai encontrar para reabastecer a sua mochila, a sua garrafa. E aí, reforçando o que eu falei antes, importante você levar o seu reservatório. A gente reabastece o seu reservatório. A gente não tem copos no percurso para que a gente não deixe plástico na trilha, não deixe plástico no meio ambiente, tá? Mountain bike, uma prova forte aqui em Brasília. A gente está com uma boa expectativa desse retorno em Brasília, ter essa galera do mountain bike junto com a gente, tá? Você vai ter aí 46 quilômetros de prova em 2 voltas, tá bom? A largada é às 14 horas, 2 da tarde, tempo limite total de 4 horas. É um percurso bem rápido, tá bem rolado ali. Você tem momentos de single track, tem alguns momentos de asfalto, mas a grande parte é trilha. Mas o percurso aqui tem algumas subidas e descidas, mas ele é um percurso bem rápido, tá bom? Então você vai fazer ali o tempo máximo 4 horas. Tem um corte em 2 horas. Quando você abre a segunda volta aqui na arena, você vai abrir na arena a segunda volta. Então você tem que completar essa primeira volta em 2 horas. No quilômetro 38, é preciso que você passe com 3 horas de prova. É o nosso segundo corte, tá bom? A gente precisa preservar que você faça a sua prova dentro desse limite, para garantir a segurança, para que você não esteja pedalando à noite na trilha, tá bom? Então, esses são os momentos de corte. Na metade ali da prova, quando você passa aqui na arena para abrir a segunda volta, e no quilômetro 38, precisa completar com 3 horas de prova. Você vai ter 5 pontos de hidratação para reabastecer no mountain bike, reabastecer sua garrafa, 5,5 no 13, 19,5, 25 e no 33. Então, nesses pontos, são os nossos pontos de hidratação. E aí, a sinalização, a gente fez uma placa diferenciada, tem uma placa de uma cor rosa, para que não confunda a sinalização do mountain bike do triatlo com o mountain bike da prova de MTB, tá bom? Então, você, do mountain bike, vai seguir a sinalização da placa rosa, tá certo? E as placas de sinalização ali de atenção, tem a placa X para que você não pegue caminho errado, perigo, muito perigo, ponte. Então, só ficar atento a essa sinalização que a gente está fazendo nova, que é a placa rosa, para você guiar o percurso do mountain bike. Então, a nossa prova aqui, de falar um pouquinho rápido, a nossa prova tradicional das crianças aqui, mais uma vez, a gente realizando uma prova família, uma prova que a gente incentiva essa prática do esporte desde o início aí da vida. Então, aproximadamente aí de 100 a 1.000 metros, de acordo com a idade da criança, começando com 1 ano, né? A primeira bateria é de 1 a 2 anos, a última bateria 13 a 14 anos. Então, é um momento ali bem recreativo, é um momento de iniciação esportiva, bem legal esse momento de envolver as famílias e as crianças no final da prova ali, que 3h30 é a nossa largada da prova kit. O que eu falei lá no início, a gente tem um espaço recovery da nossa patrocinadora, da Localiza. É uma tenda bonita, uma tenda grande, que está em evidência aqui na nossa arena. Você vai encontrar crioterapia, você vai encontrar botas de compressão, você vai encontrar massagem. Tem uma hidratação especial para quem passar por essa tenda. É gratuito, tá? Todos os atletas podem participar, podem estar nessa tenda. Tem hidratação, tem frutas. Então, convido todo mundo a participar desse espaço recovery que a Localiza está proporcionando para a gente aqui nessa etapa. Uma coisa legal é que a gente vai ter uma área gastronômica aqui no evento, que também está totalmente ligado à Localiza, nossa patrocinadora. Nós vamos ter food trucks, nós vamos ter opções de comida, bebida, além das nossas lojas tradicionais, Extra Store, lojas de suplementos, lojas de bike. A gente vai ter oficina de bike aqui para que você chegue, faça uma revisão na sua bicicleta.
Então, junto a isso, tem uma área de A e B, que é a nossa área gastronômica, vai ter área para você sentar, comer, cobertura ali de ombrelones. Então, vai ser bem legal esse momento aqui na nossa arena. Então, convido todo mundo a vir, curtir a área recovery, curtir a nossa área de alimentação, que vai estar preparada para vocês curtirem e ficarem na arena, né, com conforto. Nós vamos ter 2 bandas tocando, para que você fique ali e curta esse momento junto com a tua família, com os seus acompanhantes, o bate-papo ali com os atletas, vai ser bem legal. E aí, reforçando o que eu falei da Adidas, lá no início, que é bem legal, a gente vai ter esse momento da Adidas aí para você conversar ali, um bate-papo, um primeiro momento com os atletas do trail às 9h30 e meio-dia e meia com atletas do triatlo, tá bom? E aí, só voltando um pouquinho no final aqui sobre a nossa cobertura, no nosso Instagram, o tempo inteiro a gente vai estar participando do que está acontecendo aqui. A gente tem uma cobertura online, ao vivo, mostrando as largadas, chegadas, o início da arena abrindo, entrega de kits. Então, se você quiser acompanhar a nossa prova virtualmente, no nosso Instagram você consegue, tá? Fotop, nossa parceira oficial aí de fotos, você pode resgatar aí sua foto junto com a Fotop. No nosso site tem link, no site da Fotop, e é bem bacana aí, é um parceiro oficial de todo o circuito. Os nossos resultados vão ser publicados no site e no teu número de peito tem um QR Code que você consegue acessar direto o seu resultado. Tá legal? Isso é uma coisa bem bacana para você já ir direto no seu resultado, que é o QR Code no seu número. E aí, nossos patrocinadores, para encerrar, a Localiza com a Localiza Mel, né, que é um plano de assinatura de locação de carros, que é a nossa patrocinadora master aí desse evento, nossa name. Adidas, nossa marca oficial. Tem os nossos apoios, que a gente tem a Speedo, tem a Alquimia, Fischer, a Sococo, Tachão, então, e a X3M realizando esse é o 20º ano, já são 20 anos de Xterra no Brasil, capitaneado aí pela X3M. E é isso, galera. Agradeço a todos, agradeço essa participação, que vocês tenham esse interesse aí de estar ouvindo esses detalhes da prova, e vamos com tudo, a prova vai ser super bacana, vai ser um dia incrível. Então, voltando, começa hoje retirada de kit a partir de meio-dia até às 18 horas, e amanhã nosso Village abre às 6 e vamos até às 18 novamente. Tá bom? Obrigado, tamo juntos, vamos com tudo.